noite. Vamos nesse momento dar as boas-vindas ao Padre Paulo. Seja bem-vindo, Padre Paulo, para a nossa comunidade paroquial e para juntos celebrarmos o primeiro dia da trezena do glorioso Santo Antônio e padroeiro desta paróquia. A nossa gratidão pela sua presença. E Padre Paulo tem uma história, a história da paróquia. Padre Paulo também faz parte dessa história, como já foi dito aí no início. O Padre Paulo, quando era seminarista, prestou um trabalho muito importante aqui na paróquia. Depois desse trabalho, na inauguração da paróquia, foi ele que celebrou a solenidade da inauguração aqui desta paróquia. E depois ele participou como padre da paróquia por 6 anos aqui em Caraíbas. Então seja bem-vindo, Padre Paulo, e que Deus abençoe na sua missão e ilumine os seus passos. Celebramos hoje o início da trezena de Santo Antônio, com o tema Paróquia Santo Antônio, há 25 anos, transmitindo o Evangelho nas terras sagradas do sertão. Somos uma paróquia peregrina que caminha rumo à plenitude da vida para junto de Cristo, no qual celebramos hoje sua ascensão. Há 25 anos estamos fazendo esta peregrinação, já sendo sinais de grande esperança na nossa realidade territorial. Como igreja militante, iniciemos a nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como é bom para reunir ao de Cristo esse dia tão especial, dia da Ascensão do Senhor, dia que vocês, a paróquia que faz a abertura da festa do padroeiro de Santo Antônio, também dia das comunicações sociais, dia que inicia a Semana Mundial de Orações pelos Cristãos, pela unidade dos cristãos. Existem muitos cristãos no mundo tão individualistas, tão egoístas, dentro das suas próprias igrejas. Imagine as igrejas diferentes, que professam o mesmo Cristo, então. Isso é um grande contra-testemunho da espiritualidade cristã. E Jesus deu a vida para que todos tenham a vida. E Ele é um só. O corpo é um só, a cabeça é um só, o Espírito é o mesmo. Por que querer ser para si? E quantas vezes a gente pega que é para si, meu Deus, meu Senhor. É minha igreja, é minha pastoral, é meu movimento que é o melhor, que é o que salva. A salvação não pertence a ninguém, nem igreja, nem movimento nenhum. É graça de Deus, não nossa, nem só Deus. Por isso, cada um na sua sã consciência, também hoje celebrando aí com a temática, a paróquia de Santo Antônio, há 25 anos, transmitindo o Evangelho nessas terras sagradas do sertão. Pergunto se você tem colaborado, apoiado essa transmissão do Evangelho, essa semente da boa nova em seus corações, em sua vida pessoal, familiar, profissional. E procurou dar fruto, cultivar ou guardou o que você ouviu, que você acolheu? E a ascensão do Senhor já é também a nossa ascensão, já é a nossa vitória, para quem busca escutar a sua palavra e guardar. E Ele, o Pai, vem fazendo morada em você, em mim, em nós. E o Pai o amará. Todos eles estão permitindo que a ascensão do Senhor seja a nossa, a sua vida vitória, para ficar presa, apegada às coisas do mundo ainda.
Vamos de corações abertos de perdão, cantando o ato penitencial. Senhor, piedade, piedade, piedade. Senhor, piedade, piedade, piedade. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Ó Cristo, piedade, piedade, piedade. Ó Cristo, piedade, piedade, piedade. Senhor, que intercedeis por nós, sonda Deus Pai que nos perdoa. Senhor, piedade, piedade, piedade. Senhor, piedade, piedade, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, pecadores, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nossa glória vamos acolher as cruzes fantásticas de Santo Antônio. Santo universal, camarás aflitos contra todo o mal, em merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador, desprezando as honras pela sã pureza, a Jesus nos vestes com amor e firmeza, em merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Acolhendo assim a estandarte, vamos cantar o glória com muita alegria, perdoar, também Santo Antônio de glória. Presente as intenções, o coração de cada um de vocês que deram essa declaração esta noite. Também de maneira especial, né, pessoas que pediram minhas orações, que eu visitei recentemente, com câncer, com problemas pessoais, com psicológico. Também pessoas que estão entubadas no UTI, um filho daqui conquista, chamado Joaquim, Quinquinha. Que Deus possa olhar com misericórdia por ele, por todas as pessoas que neste momento se encontram, nesse momento delicado, e para Deus nada é impossível, confiando na sua misericórdia. Também aquelas pessoas que estão viajando, de orações, elas estão fazendo dia de semana. E esse teste também para essa paróquia aí, preparando, já iniciando as festas do padroeiro. Que Deus possa abençoar por intercessão de Santo Antônio, que vocês possam sair mais fortalecidos e unidos
Como discípulo missionário, assim estabelece homens e mulheres de esperança. Não que espera, mas quem seja da esperança quando for, leva a esperança que não decepciona pelo testemunho da nossa fé, testemunho que por onde for. Também celebramos hoje o Dia Mundial que inicia a Semana Mundial de Oração pelos Cristãos, a unidade dos cristãos do mundo. E quantas confusões, tantos conflitos dentro das igrejas, especialmente entre as igrejas, queria ter a maior unidade, professando bem Cristo, com a temática crer nisto. Crer nisto, Jesus? Se crê, porque há tantas diferenças, tantas divisões, tantos conflitos. E o Dia Mundial também das comunicações sociais, que o nosso saudoso Papa Francisco deixou, para realizar, refletir, partilhai com mansidão a esperança que está em vossos corações. Partilhai com mansidão a esperança que está no meio do nosso coração. A misericórdia, a compaixão, partilhe, não guarde. É para ser partilhada, para ser semeada. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto de vós, a vós, e tendo Ele já nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória com os membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes, falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai e realização da promessa do Pai, do qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, e agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas sabereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco e lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes a partir do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é para nós a palavra do Senhor.
O Senhor subiu ao toque da trombeta. Todos. Entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo batem palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Os reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, dê o espírito de sabedoria que revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, com a riqueza da glória que está a vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. E eu ensinai aos povos
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, diz Jesus a seus discípulos e fala a cada um de nós agora. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu a mão e abençoou-os. E quando os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Eles adoraram, em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estava sempre no templo bendizendo a Deus. Estava sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Saúde e alegria. Para todos nós daqui, do mundo inteiro, são filhos e filhas de Deus. Que Deus para todos os seus filhos, com saúde, alegria, paz e harmonia. Que Deus é sua, minha, nossa eterna companhia. Ok, nós estamos aqui hoje dando abertura para vocês, somente a abertura do festejo, do padroeiro da sua, da paróquia Santo Antônio aqui de Caraíba. Esse é o trezenário, que vai ter várias temáticas celebradas essa noite, com essa abertura matemática. Paróquia Santo Antônio, há 25 anos, transmitindo o Evangelho nas terras sagradas do... Vamos falar juntos? Paróquia Santo Antônio, há 25 anos, transmitindo o Evangelho nas terras sagradas do... Só vocês agora. Paróquia Santo Antônio, há 25 anos, transmitindo o Evangelho. Faz um coral aí, que vocês podem ir para a Globo. Vamos falar? A Paróquia Santo Antônio, há 25 anos, nas terras sagradas do sertão. Mais uma vez, você não chega onde fica lembrando. A Paróquia Santo Antônio, há 25 anos, tem algo que eles abrir um pouquinho, né? A Paróquia Santo Antônio, há 25 anos, transmitindo o Evangelho nas terras sagradas do sertão. Mas não é só 25 anos, você sabia? É muito antes de 25 anos. Há 25 anos, Deus me deu a graça de chegar aqui para celebrar com o bispo, e aí, o bispo, quando eu cheguei, eu tinha recado do bispo, aí ele falou: Padre Paulo, faz a instituição da paróquia, não vou poder estar aí.
E eu pensei que estava cheio de padre, bispo aqui, vim com um convidado. Saí de Marado de Pedra na época, uma tarde assim, muito quente, foi muito apertado de manhã lá, e vim parar na estrada, embaixo do cruzeiro, fui da virada na estrada. Aí bem de boa, eu cheguei aqui, nada, só me espera porque eu. Então fui eu, fiz assim a instituição, a graça de Deus, né? E aí estou aqui hoje para fazer a abertura, aí dos seus, dessas bodas de prata, celebrando 25 anos de aniversário. Por que não só 25 anos, gente? Porque antes de ser regida a paróquia, já estava anunciando, transmitindo o Evangelho aqui. Quando antes desses 25 anos, vamos começar. Catequista, animadores, bem antes de padre, de catequista, já rezava o texto, foi catequizando, depois chegou o padre, chegou o missionário, padres, bispos, para depois eleger paróquia, a eleição da paróquia. Mas foi bem antes dos 25 anos, há quantos anos atrás? E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente às vezes lê no presente, mas se não fosse um passado, não existia um presente. Quem é de vocês que por acaso conheceu o tataravó? Levante a mão aí, quem conheceu? Levanta bem alta a mão para ver se eu contar bem quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, já turma dessa, só 6. E os outros lá, eu nem sei como é que dá o nome, vocês reconheceram? Nem eu. Não conheci nem meus avós todos. Mas se não fosse eles, gente, eu quero dizer isso para vocês, se não fosse eles, bem antes dos tataravós, eu nem vocês estariam aqui. Vamos ouvir para a gente entender um pouco a história. Então, se não fosse ele, você não estaria aqui, nem eu, ninguém. Se não fosse os primeiros que catequizassem, evangelizassem, começassem a dizer, não estaria aqui também a paróquia. Mas graças a Deus começou lá bem antes para estar chegando aqui hoje. E aqui passaram por aqui, pelo que eu fui pesquisando um pouquinho aí, além dos missionários, além desses catequistas, que ninguém sabe quantos catequistas já passaram das paróquias, ninguém sabe quantos animadores de comunidade, de pastorais, de movimento já passaram das paróquias, ninguém sabe. Mas padres e bispos dá para lembrar, e missionários também. Por exemplo, o padre primeiro, pelo que me constaram, é o padre Altino, o primeiro que passou por aqui. Já ouviu falar dele? Alguém aqui? Padre Altino? Olha uma pessoa sozinha, olha. Então é sinal que o Evangelho chegou. Ela está aqui hoje para ser para nós. Dá um pouquinho da história do Padre Altino. Depois o Padre João Gualberto. Alguém ouviu falar dele? Aqui já é mais, né? Esperamos os 3. Vamos aumentar aí, gente. Tem 2, 3. Depois do Padre João Gualberto, veio o Padre Valdemar. Esse todo mundo lembra, né? Valdemar, já aumentou o nome. Bom nome já, ó. E agora vai aumentar um nome maior agora. Padre Homélio. Padre Homélio. Ele faz, menina, tem mãe aqui nesse caminho não? Quando o menino passar, ele olhar, não tem mãe nesse menino aqui não? Era assim? Eu lembro disso que minha mãe falou aqui. Eu não sei se era eu, deixa que passa lá. Não tem mais assim aqui não? Olha, só os olhos assim, né? Depois do padre Homélio, veio também o padre Geraldo. Alguém lembra? Padre Geraldo também foi um dos que, se eu quiser chegar, porque eu já transmiti aqui. Padre José Menon, padre Egídio. Ninguém lembra? O padre Ladislau, ninguém lembra, né? Nossa, esse foi marcante mesmo. Ele foi assim, muito marcante, deu muito bem dele. Um dia eu cheguei a dormir até no chão, muita munição, lá em Jones Quadro. Ele não deu a chave da casa para ele, não sei por que motivo foi para a polícia, e mandou cuidou para ir para lá, chegamos lá, com a janela aberta, entramos, eu e o padre Ademar, dormimos no chão lá no quarto de fora, a janela aberta. Não resolveu um problema para ir lá, e aí, mas é muito bom ele, viu? No outro dia ele chegou cedo,
pedir perdão para desculpa, mas foi muito bom. E o padre o padre Dacílio, me lembra Dacílio? O padre Dacílio, muito amigo meu, ele disse que não sabia quando ele morreu. A irmã dele chegou, olha, você sabia que o padre Dacílio era um grande amigo seu, admirador seu? Eu falei, não. Eu era admirador dele. Não, ele disse que você era um irmão dele. Eu falei, eu não sabia disso. Quando ele morreu. Agora, ele morreu, você vai ser meu irmão. A irmã dele chegou bem assim para mim. Ele considerava como irmão dele, eu não sabia, e eu também tinha uma admiração muito grande por ele, na questão pastoral, catequese, com jovem, ficou responsável da diocese, muitos anos, a pastoral da catequese. Foi transmitido o evangelho da forma dele, né? Muito preciso. Depois o padre, veio o padre Aldo. Alguém lembra? O padre Aldo, aquele primeiro que animou a comunidade eclesial de base. Acho que foi um dos mais propagadores da comunidade eclesial de base. E padre Toninho, quem lembra? Toninho. Padre José Benedito, ninguém lembra, né? É chamada J. Padre Edson. E padre Itamar. Eu tenho renovação de promessa para patrimônio aí de muitos casais que estão trabalhando. E Padre Francisco, Padre Nilson, e o outro padre, depois do Padre Nilson, não sei quem foi, você sabe? Quem foi? Quem? Cadê ele? Esse aqui? Pois é, esse aqui é brasileiro, nordestino, baiano, não é do Paraguai não, viu? Ele era aqui mesmo, nossa região nordestina, da Candiba, nosso Guanambi. Tive a graça, como foi no comentário aqui, antes de ser padre, também trabalhar aqui como missionário e seminarista, em filosofia do Nova Conquista, em 89, 90, 91 e 92, parece. 92. Foi. Aí animar as atividades, formação, de catequese, muitas coisas, em vários encontros aqui. Eu, Ambrosio, o padre Ambrosio deixou, e outros seminaristas também domingos. Passamos um tempo com vocês aqui. Naquele tempo foi um tempo assim daí. A gente andava a cidade todinha a pé. Não tinha transporte, saímos daqui para Jupóia, ia para lá para a cidade assim todinha, não tinha a pé, pela Vila Mariana. Às vezes, de vez em quando, pegava uma carona. E um dia pegamos uma carona em cima do caminhão que estava o trator em cima do trator. Esse negócio. São histórias assim, muito gostosas. Aí um colega meu teve tanto medo, pulou fora do caminhão e veio atrás andando. Ficou bem depois. Todo esse negócio aqui, fica em cima disso, não. Tá bom. E depois o padre Paulo, né? E aí depois quem? E agora? Patrono. Então, que diferença, né? Eu para eles, esse para mim, né? Muito bem. Por que eu quis dizer isso para você, mostrando? Porque não só eles, mas todos vocês, fiéis, como dizer a liturgia do ano passado, que escuta a minha palavra, guarda a palavra, e o Pai o ama, Ele o Pai virá fazer morada em você, em nós. E muitas vezes nós andamos sozinhos, vazios, porque não busca escutar a palavra e guardar o suficiente para transmitir essa palavra, para semear essa palavra. A palavra que cura, que liberta, encoraja de tudo. Ela cura, liberta e encoraja, como nós vimos na liturgia de hoje. Por que ficais aí parados no céu? Por que ficais aí parados lamentando o passado? Tem que ir à frente, não pode ficar sem se misturar. Então a palavra de Santo Antônio, há 25 anos transmitindo o Evangelho nas terras sagradas do sertão, já tem antes de 25 anos que nós recordamos aqui, que tudo tem um princípio. Como a Bíblia, por exemplo, antes da Bíblia, há muitos milhões de anos atrás, já vinha a tradição da igreja, antes da Bíblia. Então não vamos ficar presos também só a palavra, a Sagrada Escritura, que antes dela já existia a tradição.
Ela foi escrita com a história do povo, da vida do povo, para a gente dar prosseguimento, senão apagavam também a história. Então, aqui nesses 25 anos da Mente do Evangelho da Terra Sagrada do Sertão, pessoas que por meio delas, Deus comunicou ao povo dessa paróquia de Caraíba. Pessoas por meio delas, Deus comunicou ao povo, esses fiéis da paróquia Santo Antônio de Caraíbas. Para animadores, catequistas, missionários, nós lembramos aqui. Os missionários também, leigos que vieram de outros estados, foram de onde? Santa Catarina. Lembra do nome de algum? Ivo, Sandro, Robino, Gilmar, mais pastor dele, não, Gilmar, pastor da próxima. Tantos missionários vieram, também vieram os missionários, também acho que é leitorista, um tempo, fazia missão por um tempo, que eu vi alguém falando coisas assim. Mas eu tenho dúvida se é verídico. Então, os missionários, padres, bispos, quantos bispos passaram, vocês reconheceram, passou por aqui? Dom Alberto, Dom Ricardo, e agora Dom Carvalho. E antes de Dom Alberto, não tem outro bispo mesmo, não? Tiveram vários bispos antes de Dom Antônio Alberto, também na Diocese da Ité, não sei se você lembra. Então, todos os padres passaram por aqui também. Todos eles, Deus usou para comunicar a vocês, transmitir o Evangelho, a Sociedade Sagrada do Sertão, e grupos e movimentos pastorais, também Deus usou tudo para comunicar a sua boa nova, a sua mensagem de evangelização, libertação e salvação. O Evangelho de Jesus Cristo nunca foi e nunca será de condenação, de exclusão, de indiferença, mas um Evangelho para a salvação do mundo. De tudo, não meramente de uma humanidade, nem de uma igreja, nem daquela, nem de um povo que foi só batizado. Porque muitos que não foram batizados, chegou a pia batismal, Deus pode salvar. Deus pode. Não só o batismo dá a salvação, mas Deus pode também. E para Deus nada é impossível. Tanto assim, quando os judeus, investidos, não queriam acolher a palavra de Deus, porque veio de São Paulo, Barnabé, vocês não querem não? Então fica na responsabilidade de vocês que vai acontecer. Eu vou a outros povos, e fui aos pagãos. E os pagãos acolheram com tanto carinho, ficou tão feliz, deles também ser digno de acolher a palavra, ser digno de ouvir a palavra de Deus. Porque até então eles não eram dignos. Ninguém, eles eram um povo que era excluído e condenado, não podia nem ouvir a palavra de Deus. Como muitos de nós, aquela pessoa ali, aquela família lá, não adianta não. Quando nós fazemos isso? E naquele tempo também os judeus convertidos, e também outras pessoas convertidas, se achavam melhor. E São Paulo saiu, Deus enviou o Espírito Santo de São Paulo, enviou, para ir também aos pagãos. Por isso, há muitos pagãos, como dizia também nosso saudoso São João Paulo II. Há muitos santos que nunca entrou na igreja, nunca sequer ouviu a palavra de Deus. E é santo, porque a sua vida foi é verdadeira imagem divina. O batismo, a religião, as nossas orações, a palavra de Deus, tudo isso é para nos enriquecer, para a gente ir transbordando por onde ir a graça, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Como vimos hoje eu falei aqui na temática dos meios de comunicação sociais. E tem como tema o Dia Mundial das Comunicações Sociais, partilhai com mansidão e a esperança que está nos vossos corações. Partilhai com mansidão a esperança que está em vossos corações. E aí, como é que eu vou partilhar a esperança com mansidão que está no coração da gente? Se eu não tenho um coração manso, um coração misericordioso, um coração acolhedor, mas tem um coração sempre magoado, trancado, agressivo, como é que eu vou transmitir a mensagem do Senhor? Aí ela chega, bate a porta e a porta não abre. Por causa dos medos, das dúvidas, insegurança, das ansiedades, das preocupações, não existe espaço para a palavra de Deus entrar. A gente confia muito mais, tem muitas pessoas que confiam muito mais nas ansiedades, nas preocupações, nos problemas, do que na palavra de Deus.
É sinal que ainda não abriu a porta para a palavra de Deus entrar. A porta do coração da vida, nas suas entranhas, nas minhas entranhas, na nossa pessoa. E não basta entrar só no coração e guardar também não. Mas tem que entrar e depois sair com palavras e com atitude, não só com palavras. Então precisamos como cristão, principalmente como cristão, ter um coração manso para transmitir a esperança que Deus colocou aí no meu coração. Quando você encontrar uma pessoa infeliz, lamentosa, queixosa, azeda, é sinal que ela não confia no Senhor, que ela ainda não abriu espaço na sua vida para Jesus e Deus fazer morada, mas abriu espaço para todas as coisas do mundo, para tudo aquilo que tira a sua paz, sua harmonia, sua alegria, sua esperança. Ela abre espaço, mas não para a palavra de Deus, nem para Jesus Cristo, nem para o Espírito Santo, nem para Deus. Olha o que Jesus disse: quem escuta a minha palavra, guarda, e meu Pai amará, e eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Aí você pergunta para você: Deus tem espaço para morar na sua vida? No meio de nós, Deus tem espaço? Mas não é no meio solto, não. No meio de nós, em cada um de nós, para depois se abraçar e se tornar um só corpo, e só Jesus é a cabeça. Tem esse espaço? Tem se sentir todos de igual para igual? E depois, gente, você já lembra das reflexões que fazia? Querendo ou não, daqui mais um pouquinho, todos nós, querendo ou não, querendo aceitar ou não, seremos todos igualzinhos, tudo igualzinho, tudo bom. Não vai fazer diferença nenhuma, é preto, é branco, é novo, é velho, não faz diferença nenhuma. É batizado, é cristão, é dessa, não vai fazer diferença nenhuma, tudo volta pó. Então, por que nesse meio ficar ainda nessa escuridão, nessa que não quer enxergar essa sabedoria, que entende e compreende bem o que é ser filho de Deus, viver como filho de Deus? Até quando a gente vai querer ficar tapado, vedados, os olhos, os ouvidos e os olhos e o sentimento de coração, para não deixar a sabedoria igual entrar e fazer a diferença? Acorda, enquanto é tempo possível, que já acordou, parabéns, que não acordou, toma consciência o mais cedo possível, para já ver essa ascensão do Senhor já. Não esperar para depois, porque a ascensão do Senhor já é a minha, a sua, a nossa vitória, se a gente permitir que Ele venha morar em nós. Senão, a gente fica aqui e Ele vai e espera por nós um dia a conversão. Então nosso coração deve ser um coração manso, humilde, cheio de esperança, para onde for ser homem e mulher de esperança. É que o Papa Francisco, ainda é o saudoso, deixou para refletir, rezar esse ano, jubilar, o ano da esperança, o jubileu da esperança, peregrinos e peregrinas de esperança. Não esperar o que vem, mas levar a esperança, que já tem dentro de nós, Deus já deixou aí. Se a gente vivesse 200 e tantos anos, 400 anos, já tinha mais do que o suficiente para a gente usar e abusar da misericórdia. Deus da esperança, Deus deixou dentro de nós. E onde está a sua, a minha esperança? Onde está a sua, a minha fé? Onde nós estamos deixando? Muitos pegaram e enterraram. Estava enterrado, sabe aonde? Onde estava o terror? Tira e desenterra isso quando sai partilhando à vontade, no vestido, por onde for, anunciando, vivendo a esperança por onde andar. E ela não vai decepcionar ninguém, porque ela é uma de hoje sempre a mesma, a verdade, a alegria, que ninguém toma ninguém rouba, só de Cristo e em Cristo encontra. No texto dos Atos dos Apóstolos, aqui está a missão da paróquia, que foi, que é e que será. A missão da paróquia está fazendo 25 anos de caminhada de transmissão do Evangelho nas terras sagradas do sertão, de anunciar e testemunhar o Evangelho até os confins da terra. Como que a paróquia Santo Antônio pode transmitir o Evangelho até os confins da terra? Pode, gente? Pode ou não? Você acha que não? Não tem, não. Você não tem certeza? Toda assim, não tem nenhuma certeza, meu velho? Pode ou não pode? Claro que pode. Olha um pouquinho, só o que eu fiz aqui, resgate da história para vocês verem. Você já imaginou quem começou lá, o Padre Altino, os outros antes do Padre Altino? Imaginar, está chegando aqui hoje? Eles nunca imaginou. Porque é Deus que está no comando, é Jesus que está no controle, é Jesus que é o guia.
Esquece disso que você, eu, é o dono de tudo, sabe, vai fazer tudo. Não, cada um faz a sua parte e o outro vai dando prosseguimento. Por isso não podemos ficar lamentando isso aqui, porque cada um faz a sua parte do jeito que Deus quer que faça. Não vai ficar culpando isso aqui, não, vai aceitando e acolhendo que cada um deu o jeito para fazer. Então, pode chegar até os confins da terra. A paróquia Santo Antônio, que está aí completando 25 anos com essa boa de prata, chega até anunciando e testemunhando o Evangelho. Anunciando e testemunhando. Alguém que sai daqui, vai depois, jovens, crianças, adolescentes, vai para frente. E vive um pouco para frente. Até daqui não sei quantos anos, vai passar todos nós e os outros. Vai prosseguir. Quem vai para a Argentina, para o Japão, para a Itália, vai para lá também. Como saiu tantas pessoas daqui já, missionários, Albina, já foi para a África, agora está na Itália, passou por aqui também. E transmitiu também. Então está lá, mas tem outras pessoas mais está por aí. Então a palavra Santo Antônio também pode fazer com que a salvação chegue aos confins da terra. Principalmente faz orações. Eu acho que já falei isso para vocês aqui. Todas as vezes que eu estou celebrando, rezando pessoalmente, eu não penso meramente na comunidade que eu estou junto com ela. Eu não penso meramente na paróquia que eu estou participando, que eu tenho a graça de participar. Eu penso no mundo todinho. Inclusive, especialmente, agora, desse tempo para cá, a Ucrânia e a Palestina, a Cisjordânia. As crianças, hoje, daí, a igreja está cheia, assim, vários grupos de crianças da infância missionária, e a infância missionária tem a missão de rezar e evangelizar sempre amigo de todas as crianças do mundo inteiro. Eu trazia para as crianças da Ucrânia, muitas vezes bagaçadas, passando fome, sede, ali, quebrada de balas, de bomba, mãe, pai ali. Eu trouxe tudo assim na minha oração, em momento de ver aquelas crianças, tinha essa graça ali recebendo o lencinho, também o símbolo da missão dessa criança. Dia Mundial das Crianças, Mundial da Missão Missionária, prepara para isso. Eu pensei nelas todas, senti nelas todas isso. Essa é a missão nossa, não rezar meramente pensando na gente e como está ao nosso lado, que a nossa energia, a nossa fé rompe todas as barreiras, como é a fé da mãe, o amor de uma mãe. O filho nunca está ausente. Uma verdadeira mãe, o filho nunca está ausente. Então nós também, como cristãos, nunca podemos estar longe de qualquer ser nossos irmãos na face da terra. Fisicamente sim, mas presença na oração e na fé que contagia todas as partes do mundo. Como diz São Paulo, se um dedinho da mão machuca, todo o corpo vai sentir. Se uma pessoa do mundo está sofrendo, todos também devem sofrer, porque nós somos um só corpo, que é Jesus da cabeça. Nós vamos celebrar logo o corpo e sangue de Cristo aí. E aí, a gente acha, só celebrar aquilo ali? Não, ali é um rito que nós celebramos, consagramos, pensando no mundo, com o mundo todo. Ele dá seu corpo, seu sangue para todo mundo ter a vida. Então aqui a palavra de Santo Antônio tem a missão também de anunciar e testemunhar o Evangelho até os confins da terra. Começando aqui, até os confins da terra. Vai continuar aí transmitindo o Evangelho. O salmista, por entre a aclamação, Deus se elevou e subiu ao toque da trombeta. Por entre a aclamação das graças, que tanto se falou aqui, o Senhor subiu ao toque da trombeta, tantas vezes, tantas graças, que mesmo as pessoas que não aceitaram Jesus diziam: este homem, por onde andava, só fazia o bem, só fez o bem. E quantos ficaram arrependidos amargamente depois que crucificou Jesus? Que viram que foram enganados, foram manipulados, foram alienados e deixou ser levado pela onda. Como muitos de vocês, como de nós, em qualquer coisa, às vezes, ser levado e enganado, depois vai se arrepender amargamente. Porque não teve consciência para antes e fazer o que Deus quer da gente, não o que os outros querem, mas o que Deus tem para nós para fazer a vontade dele. E é o bem, nunca mal. No texto da carta de São Paulo aos Efésios, ele vos fez sentar-se à sua direita nos céus. Fez Jesus sentar à sua direita, também quer que todos nós, como diz lá no Evangelho de São João, não perturbe o coração de vocês, não vos preocupeis, eu vou preparar um lugar. Quando tiver preparado, voltarei e quero que vocês todos estejam comigo, onde eu estiver. E por que a gente duvidar disso? Feliz do homem que confia no Senhor, e feliz do homem que confia nele mesmo e nas outras pessoas. Tem que confiar sempre com a segunda pessoa feliz
é porque realmente confia no Senhor e não duvida da sua misericórdia. No texto do Evangelho, a presença do Senhor é perene e eterna. Não é a presença de ontem e de hoje, não. Mas vai ser sempre perene, estável, não nos altos e baixos, mas sempre perene. Para tudo de uma forma mais serena possível, mais paz, mais serena, de uma forma que não tem esses exageros, não é isso. Quer encontrar com o Senhor, quer sentir o Senhor, procura viver em paz, procura viver na calma, no silêncio, muitas vezes. Quando você encontrar um espaço que tem para você silenciar, e é bom fazer esse exercício todo dia, quem puder, é bom. Pelo menos de 2 até 5, 10 minutos, silenciar, zerar tudo, e para começar o dia. Começar o dia zerado, tudo, esquece de tudo. Deixa o tempo para o Senhor entrar. E deixa só ele, zera tudo, esquece de tudo. Silenciar. E pode estar numa feira, pode estar numa festa e você silenciar. Caso você acabe tomar o jeito de exercitar isso para isso. Fez uma experiência de uma vez interessante, no meio da feira, foi em Conquista, um orientador espiritual, né, que eu estava fazendo filosofia, na Conquista, ele veio no retiro com a gente, ele fez silêncio no meio da feira. Como? Ele explicou um pouco do que vocês tomam consciência. Como se você estivesse só você ali e sentindo Deus em você, e mais ninguém. Você vai colar a língua ao céu da boca e os olhos fixos, e a mão no peito e a outra por cima, e sentir o peito, a mente não separado, e você centralizado em qualquer lugar. Andando, viajando, você pode centralizar. A mão no peito vai sentir o coração, as duas mãos, uma sobre a outra, e colar a língua ao céu da boca. E fixar. É uma das dos métodos, tem vários métodos também. Outra é separada, outra coisa separada. Então é uma forma de se silenciar e deixar realmente Jesus e ter essa perenidade eterna no ser em todos nós. Ele vem morar em nós. Estamos aqui hoje com grande alegria para testemunhar e aguardar a sua vida gloriosa. Aquela esperança que a gente pode aguardar com certeza. Não vai enganar ninguém, não vai falhar para ninguém. Porque Jesus é realmente o guia que nunca vai nos enganar. É aquele que vem para ser a luz do mundo, para ser o pão da vida eterna, e a palavra que cura, que liberta, que anima, nunca desanima. E dessa certeza, vamos em pé, mas a nossa profissão de fé, enquanto você não acaba de cair no banco da cama, funcionar, muito gostoso, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde há de vir para os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Lugar das peças, a ladainha, né? Intercessão a todos os santos, a todos nós, a toda a paróquia. Rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pela dor
acolher, Pai bondoso, as intenções de vocês que estão na festa do padroeiro. Por intenção de Santo Antônio, que possa receber esses presenados, ser mais unidos, fortalecidos, para continuar transmitindo o Evangelho da Terra Sagrada do Sertão, testemunhando com amor, com leveza, com prazer, com coração misericordioso, com respeito com a vocação de hoje, levando essa esperança que vocês têm até os confins da terra, por isso, por Cristo nosso Senhor. Amém. A apresentação das oferendas, partilhando os corações alegres, o pouco do mundo de Deus nos concedeu cantando. Para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor todas as mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa igreja. Senhor, na festa da venerável ascensão do vosso Filho, nós os apresentamos humildemente este sacrifício. Concedei que, por esse intercâmbio do bem e dos dons, sejamos elevados à realidade do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação darmos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois o Senhor Jesus, Rei da glória, vencedor do pecado e da morte, antes os anjos maravilhados, subiu ao mais alto dos céus
constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça, princípio, nos precedeu, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a nós, membros do seu corpo, confiança um dia o seguirmos. Por isso, transbordante de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas, proclamam hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobem os nossos louvores, suplicante vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que vos oferecemos, antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei paz e proteção, unindo-a num só corpo, governada por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Leão, o nosso Bispo José Roberto, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. De todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fé, a dedicação ao vosso serviço. Por ele nós nos oferecemos, e também ele vos oferece este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus. Eleva a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Pai dos nossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo, em que nosso Senhor, vosso Filho unigênito, elevou a vossa direita na glória, e nossa fragilidade e nossa frágil natureza humana. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e gloriosa sempre Virgem Maria. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participante de sua vida imortal. Veneramos, em primeiro lugar, a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria.
e todos os seus e também os santos apóstolos, mártires, Pedro, Paulo, André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedendo sem cessar a vossa proteção. Nossos santos nos louvamos. Aceitai, Pai, com bondade, a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna, acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitai e abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como o sacrifício espiritual e perfeito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão em suas santas veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou este precioso cálice em suas santas veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que libertastes pela cruz e ressurreição. Fala mais uma vez. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e servas, também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perfeita salvação, da perpétua salvação. Recebeu, ó Pai, com olhar benigno esta oferta,
tu recebeste dos dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão, a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos dos céus. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé, que dormem no sono da paz. A eles e a todos que descansem no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores e pecadoras, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, São João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, não cessai de criar, santificar, vivificar e abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todo o século dos séculos. Rezemos com muito amor e confiança, como homens e mulheres que têm a missão de ser missionário, por onde levar a esperança não decepciona e transmitindo o Evangelho para chegar até os confins da terra, não só com palavras, principalmente com a vida, no gesto de solidário, fraterno, de perdoar, sem limite e amar eternamente, com paixão uns aos outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, ressuscitado, ascensão ao céu, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Luz de Deus, que tirais o pecado do mundo, e de piedade.
verdade de nós, a nossa paz. Assim falou Jesus: provai, provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu verdadeiro sentido da vida, sua morada eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado, do medo, da insegurança, de viver e fazer a vontade de Deus no mundo. Corpo do Santo Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia. Contemplai a sua face e alegrai-vos, que o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia.
rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Eis que sou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia. Eis que sou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. Vou falar mesmo? Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. Essa esperança não deve ser salvaguardada, mas partilhada, semeada. Depois desse início da semana de oração que é dada aos cristãos, crer nisso, crer mesmo em Cristo, que Ele é a ressurreição, a vida, para mim a verdade é a vida, que sem Ele não existe a vida eterna. Se crê, professa, vive, anuncia, semeia. E a temática da noite, a gente refletiu lá do início, que devemos dar continuidade até os confins da terra, a parábola de Santo Antônio, nas terras há 25 anos, transmitindo o Evangelho nas terras sagradas do sertão. Vamos falar juntos? A parábola de Santo Antônio, há 25 anos, transmitindo o Evangelho nas terras sagradas do sertão. E vai continuar até chegar aos confins da terra, chegar ao céu. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com os mistérios divinos, fazei que nossos corações se voltem com fervor para o alto, onde está, junto de vós, a nossa natureza humana, por Cristo nosso Senhor. Amém. Onde está, junto de vós, a nossa natureza humana. Chegando ao final da nossa primeira noite deste quinzenário, agradecemos a todos vocês que se fizeram presente nesta celebração, você que nos acompanhou pelas redes sociais. Agradecemos também aos responsáveis desta noite, à comunidade matriz e ao Padre Paulo, que veio nos ajudar e orar e celebrarmos a nossa fé. Muito obrigada, Padre Paulo, pela tua presença, por ter aceitado o convite de estar conosco. A casa de Santo Antônio é também a sua casa.
Para expressar nossa gratidão, receba esta simples lembrança com produtos típicos do nosso município. Também, José Paulo, ali, ó. Essa aí, ó. Vou abrir nossa instância aqui, tá vendo, ó? Muito obrigado mesmo, graças e graças. Pois é. Quando o exemplo padrão me convidou, eu falei, ó, só você trocar, porque eles têm que ir para lá para cá. Aí ele aceitou a troca e está lá. Hoje foi celebrado também na comunidade, eu já estava para mim lá. E estava um dia de missão nessa comunidade, para resgatar a comunidade que parou antes da pandemia e parou umas 4. Nós estamos resgatando com missão, e depois as comunidades vizinhas do Zonal vai acompanhar, visitando semanalmente e celebrando com eles até eles caminhar com as próprias pernas. Já resgatamos 3, para essa agora, tem mais uma, e criar mais comunidades. Já tem 50 comunidades na paróquia, mas você criar mais porque precisa ser criado, não é que a gente quer que precisa. São povos distantes, por exemplo, a cidade só tem a matriz. É uma cidade bem maior do que esta, e só tem a matriz. Então tem uns bairros muito distantes, nós estamos criando uma, mas tem que criar mais ou menos, no mínimo mais 2, para ser mais acessível às pessoas idosas, às crianças, na catequese, ficam muito distante para chegar até a matriz. Então nós estamos lá, eu peço oração com vocês. Para mim chegar até aqui, por exemplo, sair de lá, gastei 3 horas e 45 minutos, da comunidade que estava celebrando meio-dia, antes meio-dia um pouquinho, sabe, às 8 e depois às 10h30. 3 horas e 45 minutos assim, puxando até 120, 105, puxando um pouco em alguns lugares, para chegar mais um tempinho mais de folga, mas é um lugar um pouco distante mesmo. Mas depois chegar aí, eu fiz com muito amor, com muito carinho, preparei para estar com vocês. Penso as orações de vocês, vai ser muito bom. Estou a primeira vez, depois de 27 anos, 28 anos agora de padre, numa paróquia sozinho. No início eu me senti um pouco de mel, mas agora eu senti que o fiel está chegando. E aí vem as cobranças, né? Aí agora vai aumentando as cobranças, depois de tomar conhecimento e tudo, aí vai aumentando as cobranças. Mas está sendo muito bem. Quando eu cheguei lá, eu falei com algumas pessoas que é como chegasse a fome e a comida. O povo com fome e eu com a comida para comer. Então foi muito gostoso assim, a recepção. Eles estavam rezando para chegar um padre, para ser padre da paróquia. Tinha muitos anos também que essa paróquia estava. Padre que passava, padre administrador, não o padre. E aí chegamos agora, com a graça de Deus, está lá agora com eles. Esperamos dar uma boa caminhada, como fez aqui agora o Santo Antônio, transmitiu o Evangelho de Jesus Cristo nas terras sagradas do sertão. Com esperança, com fé, com alegria e com mansidão. Muito importante, mansidão. A mansidão da misericórdia de Deus. Então, desde já agradeço a vocês também pela acolhida e também pelas orações de rezar, tenho certeza que continua rezando pela gente. Não só por mim, mas pelo Padre, por todos os padres e pelos que estão aí para ser, que Deus deseja, que possa despertar a sua vocação e também se merece Senhor. Muito bem. Obrigado, graças e graças, um abraço, coração. Antes que a gente termine, tem uma criança para ser apresentada. Eu não me lembro, recordo o nome da criança, mas eu sei que ela pediu para ser apresentada. Tem aniversariante também, bom dia. Ainda amanhã se espera. Quem é criança? Vem aqui à frente da criança, que é a primeira vez na igreja. Isso é coisa rara, mas aparece, né? Vem à frente da criancinha, a primeira vez. Vocês estão convidados também para participar da festa São João Batista. Termina aqui e vai para lá. Dia 15 começa lá. Vai começar no finalzinho da tarde uma grande carreata de boi, de bode, cabelo também, de caminho. E com a bênção, trazer a bandeira de São João Batista, levantada do mastro, depois a missa, depois a missa, o show religioso ao lado da igreja. E finaliza o dia 24, também convidado, todo dia mais frequente esses dias mais específicos. 24 tem a missa solene com o bispo, nosso pastor, Tom Carvalho.
às 7 horas da noite. Mas antes da missa tem a bênção dos carros de volta. E depois da missa, a procissão pelas ruas. Vamos acolher bem-vindo à comunidade cristã, na salva de palmas. E antes da bênção final, lembrando que amanhã, nossa segunda noite, o tema será que Santo Antônio nos ajude a vivenciar o Evangelho como peregrinos da esperança. Quem estará nos visitando é o Padre Alessandro de Brumado. E os responsáveis pela noite é o setor Santa Dulce dos Pobres. Estão todos convidados. Saindo daqui, nós temos as barraquinhas com um monte de quitutes muito gostosos, tudo muito bom. Está um pouco garoando, mas a gente espera um pouquinho e já a gente pode se deliciar. Tá certo? Muito bem, vamos pedir a bênção. Senhor esteja convosco. Aonde? Como está o coração? Tem gente que está segurando a barriga, né? Dá na barriga, vai para a fossa. O coração deve estar em Jesus, a mansidão, a gratidão, a esperança não decepciona, na fé vive e na palavra. Eu quero que em todos os momentos que precisar estar aí, acredite, crê nisto, não duvidar. Ele pergunta, crê nisto, Marta? Pergunta para você e para mim, crê mesmo? Então professa, vive essa fé e não duvide. Coloca na mão do seu peito e vou pedir ele para abençoar a todos nós. Abençoe pelo Deus Todo-Poderoso, cujo Filho unigênito hoje subiu ao mais alto dos céus e vos abriu o caminho para onde Ele mesmo está. Amém. Deus nos conceda que o Cristo, assim como o manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência, quando vier para o seu julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar, conforme sua promessa, a alegria de permanecer com Ele até os fins dos tempos. Amém. A bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E todos vocês tenham uma boa noite, fiquemos e vamos em paz, nos acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus por abraçar teu irmão da parte de Cristo. Receba Jesus, abraça teu irmão agora, e daqui a pouco você quer abraçar e não vai poder. Já foi. Sobre a terra,